E aí, boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Boa Sara e noite. o Paulo estão aqui, a gente vai conversar um pouco sobre os filmes A Mavada Carne e Boi Neon. Lembrando sempre que, caso vocês não tenham visto os filmes ainda, por favor, parem esse vídeo, vão aos filmes, assistam os filmes e depois vocês voltam, tá bom? Mas vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre esses dois filmes. O Mavada Carne, que foi lançado em 85, e o Boi Neon, em 2015. Sobre o Mavada Carne, o que a gente separou para falar com vocês? Primeiro, a gente trouxe algumas informações extrafílmicas, vamos dizer assim, que precedem o filme. É importante a gente saber, por exemplo, que o filme ele é inspirado num conto chamado As Estrambóticas Aventuras de Joaquim Bentinho, um conto escrito em 1924. Ou seja, a inspiração, né, para a criação daqueles personagens, daquele cenário, daquela atmosfera, vem de muito antes de 1985. Ele está retratando ali pessoas e hábitos do início dos anos 20. Isso é importante. A gente talvez deve voltar a isso, mas queria que vocês guardassem essa informação. O que mais que a gente separou? O filme ele traz representações do caipira paulista, especialmente ali da região do Tietê, que é onde se passa o conto. E o Klotzel, o diretor do filme, o André Klotzel, ele é um dos representantes do que ficou conhecido como Jovem Cinema Paulista, que foi um cinema que surgiu nos anos 80, a partir de um grupo de cineastas formados na ECA, né, na USP, e que estavam querendo um pouco repensar o que estava se fazendo de cinema até então. E o que o Klotzel faz nesse filme especificamente? Ele tem um trabalho muito legal de se colocar como autor no filme. Então a gente observa algumas experimentações, né, em termos de linguagem, em termos de postura dos personagens, de direção, de registros, né? E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também consegue fazer um cinema que gera um interesse, uma atenção do grande público, né? É um filme que quem viu nutre facilmente um carinho pelo filme, né? Constrói uma relação afetiva. Não é um filme difícil, é um filme super acessível e ao mesmo tempo ele tem aí umas inovações. A gente vai ver um pouquinho mais sobre elas daqui a pouco. Deixa eu só beber uma água. Outra característica importante que a gente separou para falar para vocês é sobre o contexto de produção do filme. O filme ele foi financiado pela Embrafilme, que era uma companhia estatal de cinema, né, do país. Ela durou aí de 69 a 90. E, além disso, o Klotzel propôs para a equipe um sistema de cooperativa, que isso é muito importante quando a gente pensa nesse cineasta. O que aconteceu? Todo mundo participou também, né, em cotas, acho que do investimento e do retorno financeiro que o filme viesse a ter, né, de bilheteria, etc. Então, é só para vocês entenderem, às vezes a gente não conhece muito bem sobre como os filmes são financiados. A gente trouxe aí esse modelo que eu não sei o quão frequente ele é, mas acontece muito dos cineastas colocarem, né, do próprio dinheiro para fazer o negócio, acontece muito. Outra coisa super importante que a gente tem em relação à Mava da Carne é uma espécie de atualização que o filme faz da figura do Jeca Tatu, né, que foi um personagem construído pelo Amancio Mazzaropi. E eu separei aqui um trechinho de um dos filmes, desse filme de 1900... Opa! Esse filme de 1959. Ó, a gente vai ver um minutinho desse filme agora. Peraí. Tá vendo normal, né, gente? O filme? Não, a gente está na apresentação. Tem que tirar a apresentação e colocar o filme, eu acho. Tá. Então, peraí. Aqui pra mim já tá aparecendo. Então, deixa eu mudar aqui.
Vou mostrar só, é um minutinho. Agora foi. Foi, né? Tá abrindo, abriu. Foi, tá abrindo. Tá na tela cheia? Foi. Tá. Então, a gente vai ver um minutinho, uma cena desse filme Jeca Tatu, de 1959. Amo, diabo, despeja logo esse leite que eu tenho mais o que fazer. Opa, E aí? anúncio. Anúncio. Rola. Tudo bem. Bíblia. 30 opções de pratos. Muitas opções de pratos. Nossa, preguiçosa. É preguiçosa qual o dono? Sai daí, mulher. Essa vaca só conhece eu. Vai. Vai pra lá. Já vem encher? Vou encher o balde de leite. Vamos, posição. Posição? Mas o leite não sai. Ué, você já viu a posição da leite? Vai comigo, ela vai sortar. Quer ver? Sorta. Oposição. Sorta. Tá vendo? Tá saindo, né? Esse negócio aqui é só jeito. É apertar pra cima e puxar pra baixo. É? Então você vai tratar de outras coisas porque com esse eu barrum. Olha, vá socar o arroz. Vou é socar tua cara já e não vai demorar muito. Larga isso. Será possível que você não tem vergonha na cara? Yeah. Cara feia não me assusta. Não, é? Não. Ai, aqui pra você, ó. Ai, oi. Então. Essa cena, né, do personagem Jeca Tatu diz algumas coisas sobre ele. Imagino que vocês estejam pensando aí algumas delas. Vou retomar aqui a apresentação. Antes de a gente falar um pouco mais sobre essa cena, deixar vocês digerindo ela, vou explicar um pouquinho mais sobre o Mazzaropi. Amácio, né? Eu falei Amâncio, porque Amácio para mim é estranho. Assim. Eu penso sempre Amâncio. Enfim, o filme ele estreou em 1952. Desculpa, o filme de estreia do Mazzaropi foi em 1952, produzido pela Vera Cruz, que foi uma companhia cinematográfica muito importante no Brasil, dentre outras, com financiamento da família Matarazzo. Enfim, acho que é importante também a gente entender esse modelo de financiamento que vigorou por muito tempo também aqui. O Mazzaropi, ele foi um dos artistas que ficou, o único, aliás, que ficou milionário fazendo filme no país, né? Inclusive, ele produziu 32 filmes em 30 anos de trabalho. Ele também teve um programa de variedades na TV Excelsior, que era a principal TV na época, né? Esse programa ele durou de 59 a 62. Para vocês terem uma ideia, quem convidou o Mazzaropi para fazer esse programa foi o José Bonifácio, alguma coisa, o Boni. Só para vocês pensarem nos nomes das pessoas que estão aí fazendo TV, né, esse tempo todo. Isso quer dizer que ele tinha um alcance muito grande na casa das pessoas, porque ele, né, produziu muito filme e ele ainda trabalhou na TV. Então, todo o trabalho dele era extremamente conhecido. Ele realmente moldou o imaginário muito forte das pessoas do que eram as pessoas que viviam no campo, né, a partir desse personagem que ele criou. O Mazzaropi, ele era ele foi tão bem sucedido que ele chegou a construir o próprio estúdio, né, que depois ele foi até ampliado, né, esse estúdio construído em 61, depois ele foi ampliado, enfim. E como a gente viu nesse trecho que eu exibi para vocês, ele retratava um caipira rústico e preguiçoso. Ele diz que vai socar a cara da mulher e isso vira piada, isso é a piada da cena. E era esse o entendimento que as pessoas tinham das relações que se davam ali naquele lugar. Além disso, ele era um homem preguiçoso, de caráter mais ou menos duvidoso, meio mentiroso, né? Meio de tirar o corpo fora. Então, era muito complicada a representação que ele fazia e que as pessoas entendiam como realista, né? Pela própria relação que se tinha com o cinema na época. Ainda hoje, né? A gente reconhece, e por isso o nome do nosso cineclube, Imaginários Alugados, que o discurso cinematográfico é muito importante na
formação das nossas ideias sobre as coisas. Voltando à Marvada Carne, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Uma delas é a cena de apresentação da Sacarula. Eu esqueci de trazer a cena aqui, mas eu vou fazer uma proposta. Eu peço que vocês voltem ao filme e tentem caçar a primeira imagem de apresentação da personagem. A Sacarula, ela tá pendurada num tronco e o tronco tá entre as pernas dela, assim. É uma cena um pouco de cunho um pouco erótico e que faz a gente perceber um pouco quais são os desejos daquela personagem. Ela quer casar, enfim, tá naquele momento recolhendo umas florezinhas para o santo, né, para Santo Antônio. E, inclusive, pensando nessa relação dela com Santo Antônio, é um dos aspectos de experimentação do diretor, né? Esse santo que ele não é estático, esse santo que responde, que dialoga, né, com a personagem da Sacarula e que se apresenta de jeitos curiosos, né? É uma das formas de experimentação que a gente tinha comentado antes, do André Klotz, o diretor do Marvada Carne. Outra coisa bem importante do filme é o registro documental antropológico que ele faz sobre aquelas pessoas que vivem ali, sabe? Que a gente já tinha, né? A gente tem que lembrar que o filme ele se propõe a ser uma atualização do Mazzaropi, que as pessoas entendiam o homem caipira, principalmente, né? Eles tinham na representação do Jeca Tatu como algo meio cristalizado, né? Não se discutia se aquilo era real ou não. As pessoas acreditavam que um pouco havia de verdade ali. Então, quando o filme se propõe a atualizar aquilo, o diretor e sua equipe, eles pesquisam bastante sobre hábitos, crenças, o que de fato se tinha naquele lugar e apresenta para a gente. Um exemplo muito bom disso é a cena da construção da casa, né, de Palapi, que é uma cena muito didática, né, sem ser professoral, né, a gente não sai do registro fílmico, a gente continua no filme, mas por um momento a gente se vê aprendendo, né, com aquele ritual de toda a comunidade lá participar da construção, quais etapas, né, é muito precioso ali, é um resgate, é um registro que ele faz, né, uma homenagem àquelas pessoas, de deixar as histórias delas, a maneira como elas vivem, como elas, nesse caso, constroem uma casa registrado no cinema nacional. Não é pouca coisa, a gente pode até pensar, mas não é pouca coisa. Outro exemplo é a maneira como a comida está organizada nos pratos. Tudo aquilo é fruto de pesquisa, sabe? Então tem um cunho documental importante. Ainda assim, essa descrição mais naturalista que o diretor faz não deixa de ter também elementos fantásticos e humor, né? Os elementos fantásticos que são mais evidentes no caso, por exemplo, dessa presença curiosa do Santo Antônio, por exemplo, a presença do Curupira, a presença do diabo, né? De como o personagem se relaciona. O humor, ele já é bem diferente do humor que a gente via no Mazzaropi, né? É um humor que não está interessado tanto em reforçar estereótipo, né? É um humor que convida essa cultura a brincar, né? A se ver de uma forma divertida, talvez. Algo mais nessa linha. A gente tem também algo que é precioso no filme, que é um contraponto entre a vida no campo e a vida na cidade. Né? Como a gente viu antes, quando a gente está no registro da vida no campo, a gente está se remetendo a uma realidade de 1924, a uma realidade que não é mais uma realidade de 1985, quando o filme é rodado. E é uma liberdade poética que o diretor tem. Quando ele faz isso, ele está reafirmando: estou fazendo um filme, eu tenho essa liberdade, sabe? Fazendo esse resgate. Sim. E ele traz elementos, né, daquela vida no campo, aquela coisa meio repetitiva, né, que não sacia um desejo
que o personagem tem, ao mesmo tempo que outros personagens não compartilham disso. Tem pessoas que não se veem fora daquela vida, mas ele tem aquele desejo de comer carne e entende que precisa ir para a cidade para realizar esse desejo. Chegando na cidade, a gente tem uma realidade muito mais próxima do que se vivia nos anos 80. Né? O fato de ele conseguir a carne dele saqueando o supermercado é completamente documental, porque era algo que acontecia frequentemente. O Brasil vivia uma estabilidade econômica muito grande naquele período. Então, ele traz algo muito contemporâneo ao período em que o filme é rodado. E tem outros elementos na vida da cidade. Ele tem, embora o período, né, o tempo fílmico dedicado a isso seja pequeno, a gente consegue já extrair algumas coisas. Né? O espaço urbano, acho que quem vive em São Paulo, quem conhece, deve ter sido muito curioso. Você vê a Paulista, você vê o Minhocão, você vê os prédios. Também da mesma coisa que ele fez, deixando no cinema um registro da vida no campo em 1924, que seja. Ele também deixou para a gente um registro da vida na cidade naquele momento, naquele momento histórico. Isso também é precioso, ainda que no filme de ficção. Tudo é possível, gente. É uma história, é um filme. Então, a gente, né, o cinema de autor. Um cinema de autor, quando a gente fala que é um cinema de autor, é alguém que expressa a sua liberdade criativa ali, né, que reelabora conceitos, brinca com a linguagem, né, e o Pulitzer faz isso. A gente já falou um pouco sobre essa questão dos desejos. A gente tem o desejo da sacarula, de se casar, a gente tem o desejo do nhoquim, né? Do nhoquim, obrigada. De comer a carne e de se casar, né? Porque não é tanto um desejo, é mais uma questão prática, né? E voltando nisso, é importante que para aquelas pessoas o casamento ele não é um ato de amor, ele não é mesmo a sexualidade, sabe? São questões práticas, são coisas que você precisa resolver na vida. A Sacarola fala, Santinho, eu pedi um moço mais formoso, não sei o quê. Veio esse, tudo bem, né? Eu vou casar porque tá no momento de casar. Porque se a gente for pensar, é recente a compreensão de casamento como algo que advindo do amor, assim, né? Os meus avós, e eu não sou tão velha assim, eu tenho 35 anos, os meus avós, tanto paterno, do lado paterno quanto materno, eles foram casamentos arranjados, sabe? Não foram casamentos por amor. Então, se a gente está falando de 1924, imagina, né? Meus avós casaram aí na década de 50. Então, é recente essa compreensão de casamento por amor. Outro aspecto que é legal a gente colocar no tempo. Só para vocês terem referência, a gente compartilha aqui com vocês outros filmes do Clotzl, o Capitalismo Selvagem, de 93, o Memórias Póstumas, que acredito que muitos tenham visto, né, por questão de vestibular, não sei, que tem que tem características que a gente já vê em Marvada Carne, né, de você brincar um pouco com a linguagem. Aquele personagem do Brás Cubas, ele não é exatamente um personagem do início do século XX, né? Ele tem uma postura que às vezes parece alguém dos anos 2000 mesmo, né? Enfim, essa é a assinatura do Clotzl, talvez. E Reflexões de um Liquidificador, que é o último filme, o último longa que ele fez. Agora a gente vai um pouco para Boi Neon. O que a gente tem em Boi Neon? Assim como A Marvada Carne é um filme representante de um movimento do jovem cinema paulista daquela época em que ele foi lançado, o Boi Neon, em 2015, ele é um filme feito pelo Gabriel Mascaro, a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, que representa um cinema novo que estava se fazendo em Pernambuco naquela época. Junto com o Boi Neon, a gente tem também, por exemplo, nesse movimento, o Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, e Tatuagem do Wilton Lacerda, dentre vários outros. Assim, a cena cultural em Pernambuco, particularmente no audiovisual, é bastante expressiva.
Gostaria de pontuar aqui com vocês também, fazendo essa leitura da história do cinema em Pernambuco, 3 ciclos que são identificados por muitos autores quando estudam o cinema local, que é o cinema mudo, né, ali nos anos 20, anos 30, o Super 8, né, que surgiu, que foi um movimento muito forte na década de 70, e o cinema de retomada, né, que para o Brasil a gente tem Carlota Joaquina como um grande filme, Carlota Joaquina de 94, mas em Recife eles têm o marco próprio, que seria Baile Perfumado, de 97, do Lírio Ferreira e do Paulo Caldas, que é um filmaço, assim, e que para eles significa essa retomada. Eu queria só pontuar que esses 3 ciclos não significa que, por exemplo, de 30 a 70 não se produzia filmes, né, houve descontinuidade. Não, isso não quer dizer nada disso. A gente reconhece que a produção é contínua, mas às vezes, para fins de estudos, é importante, né, fazer essas divisões, até para entender, porque esses movimentos que a gente está vendo aqui em Pernambuco, eles aconteciam também em outros lugares do Brasil, sabe? O cinema mudo também acontecia nessa época em São Paulo, por exemplo, no Rio. O movimento Super 8 foi um movimento também fortíssimo, que a gente pode voltar a ele, muito interessante. E a retomada é emblemático, porque foi quando a gente teve uma política de fomento do audiovisual muito forte, né? Também. Falando nisso, em Pernambuco, eles estão atentos a isso, né? As políticas do audiovisual lá, elas se mantêm bem fortes, né? Eles têm um fundo pernambucano de incentivo à cultura, o Fundo Cultura, que foi criado em 2002, e por meio dele são lançados editais estaduais com uma frequência, não sei se anual, mas eu sei que existe uma frequência, uma regularidade. E, para além disso, eles têm um trabalho de formação do público contínuo e fortíssimo, com a Fundação Joaquim Nabuco, por exemplo, que tem o Cinema da Fundação. Tanto o Cinema da Fundação quanto o Cinema São Luís, eles passam filmes que são fora do circuito comercial e muito acessíveis, né? Acho que no Cinema da Fundação os filmes são gratuitos, as sessões são gratuitas, se não me engano, não tenho certeza. E no Cinema São Luís o custo é mínimo, tipo muito mais barato do que nas redes de cinema, né? Para além disso, a gente tem os festivais de cinema, né? São vários festivais, não só em Recife, como em várias cidades de Pernambuco, mas talvez os mais expressivos sejam o CinePE e o Janela. É importante ter essa leitura, gente. Tudo isso a gente está apresentando para vocês, para que quando vocês se interessarem por um filme, vocês buscarem também essas outras informações que tem, sabe? Como que esse filme chegou a você, né? Tudo isso é importante. Agora, sobre Boi Leão especificamente. Antes de a gente conversar mais, vou parar a apresentação de novo para a gente exibir aqui um pedacinho de uma entrevista do Gabriel. Só um minutinho. Foi, tá indo. Tá indo, né? Carregando. Foi. Deixa eu só colocar um tempinho. Esse é o Gabriel Mascaro. Vamos ver o que ele vai falar aqui sobre o Boi Leão. Eu sempre cresci pensando muito sobre esse imaginário que foi construído sobre o Nordeste, né? O Nordeste é uma invenção, e essa invenção tem um imaginário por trás. Muito abordagem na literatura, no cinema, né, foi construída como o Nordeste, como o espaço da saudade, das pessoas que vieram para o Sudeste e cantam essa lembrança, né, de um lugar, né, quase que ficou museificado, né? E eu acho que o Nordeste que eu conheço, que alimenta, né, artisticamente, é repensar e pensar esse Nordeste contemporaneizado. Então, cada viagem que eu faço no interior, eu percebo que é um lugar em transformação, um lugar que os jovens não pensam mais em sair de lá. Então é esse Nordeste que eu quis retratar, né? Um Nordeste que o conflito não é mais ir embora para o Sudeste, e sim transformar as vidas lá mesmo, né? Então um filme sobre relação humana, sobre o cotidiano dessas pessoas que são os personagens maravilhosos, especiais, diferentes, e o filme acompanha aí o dia a dia deles. Claro, um filme que
Vamos falar da apresentação. Ótimo. Ele é muito simpático, né, o Gabriel? Sim. Voltando aqui, e ele usou a palavra imaginários, né, que é a nosso bichinho, nosso Tamagotchi. Aí o Tamagotchi peguei pesado. Entregou a idade. Entregando demais. Eu já entreguei, já falei mesmo, tá tudo certo. Bom, o Gabriel, ele, né, pela fala dele, a gente já percebe que há nele uma postura de pesquisador, de explorador, e não exatamente ou só, né, de contador de história, né? Ele vai lá, ele investiga, ele pesquisa, ele conversa com pessoas, ele cria personagens que não são chapados, né? Ele cria personagens que trazem múltiplas faces, né? Ou apresentam gostos que a gente talvez não esperasse, né, por alguma razão. Mas antes de falar de Boi Neon, também eu vou falar um pouquinho do trabalho do Gabriel. Ele fez, em 2012, Doméstica, um filme muito legal, recomendo muito. Ventos de Agosto, que já é um filme onde há bastante experimentação de linguagem, e uma assinatura dele ali muito presente. E mais recente, Divino Amor, em 2019. Inclusive está em várias plataformas, eu acho. Divino Amor não é difícil achar ele, não, para quem tiver interesse de ver. O filme, ele une, né, brutalidade e poesia o tempo todo. A imagem de abertura do filme são aqueles bois presos no curral, meio espremidos, que a gente não entende onde que é a cabeça de um, onde que é o corpo. Tá, barulheira. Tranquilo. É uma coisa bruta, né? E que conversa com a imagem final do filme, né? Que é o personagem do Iremar ali junto com a boiada, também misturado entre eles. Ele chega a mugir, né? Ele chega a mugir que fala, né? Mugir. Isso. Né? Ele mimetiza ali, ele não vê tanto essa diferenciação entre os corpos. Claro que existe, né? Ninguém vai negar, né? O corpo humano é o corpo humano, o corpo do boi e do cavalo é outra coisa, é diferente. Mas ele não... Mas ele entende que eles estão quase numa simbiose ali, né? Ou existe uma relação muito próxima. E a poesia no filme entra nesse lugar da experimentação do Mascaro, que é preciosíssimo, porque ele leva para a gente, leva o espectador para outro lugar em alguns momentos do filme, né? Ele traz registros de dança, de luz, de... O que é aquela cena, gente, do homem com a égua, né? O filme para todo, de repente, pode ser um sonho da Cacá, né? Inclusive, a Sara lembrou bem que uma das músicas da trilha sonora chama-se Sonho da Cacá, não lembro exatamente, mas ela sonha com cavalos, né? Para ela, algo que representa a beleza, que representa esse lugar do sonho mesmo, né? E talvez seja uma forma, aquela cena talvez seja uma forma de a gente se identificar com a Cacá, sabe? Então são experimentações muito da ordem da criação estética no trabalho do Mascaro, né? A gente tem a composição da personagem da Galega, né? Que vira uma dançarina, né? Que alimenta esse interesse daqueles homens pelos cavalos, que não é um interesse só da Cacá, né? Quando ela põe aquela cabeça, e que é extremamente feminina ao mesmo tempo, enfim. São muitas nuances, né, que o filme traz, que é difícil, às vezes, a gente pontuar e ficar querendo até mesmo categorizar, né? Acho que o Paulo trouxe um termo, como que é mesmo, Paulo? O estilo do filme? Realismo de sensações. Isso. Alguns autores caracterizam esse filme como um filme desse movimento, né, de realismo das sensações. Porque, de fato, a gente é levado para outros lugares o tempo todo a partir das sensações que o filme provoca.
E como a Mava da Carne, o filme também fala de desejos. A gente tem um personagem que é vaqueiro, mas que quer costurar, que quer ter sua própria linha de produção, quer ser um estilista. A gente tem... que mais de desejo? Uma menina que quer ter um cavalo, né? Uma menina que sonha com isso. A gente tem o desejo da carne, né? A gente pode colocar assim, a mulher grávida que não se negligencia, que ouve o próprio corpo e que atende ao que o corpo pede. Isso é muito bonito em milhares de graus, né? Inclusive, nunca vi outra cena parecida com aquela cena, né, do sexo entre o personagem de Iremar e a moça. Jace. Obrigada, Paulo. É um lugar que não se chega facilmente, né? De fato, não. E em relação à questão de gênero, o Gabriel Mascaro, ele se refere a isso, ao trabalho que ele faz, como uma dilatação das possibilidades. Né? Você tem uma mulher que é caminhoneira e que é extremamente feminina, que dança. Você tem uma menina que quer estar ali, em meio aos vaqueiros, e que gosta de cavalo, e que... Mete a mão no esterco. Mete a mão na bosta. Na bosta. Você tem a personagem da Galega, que além de ser caminhoneira, ela que ferra o bezerro. Né? Tem várias questões que facilmente a gente poderia cair na palavra inversão, né? Só que, muito sabiamente, o Mascaro não usa essa palavra e fala dilatação, porque não existe o que é do menino e o que é da menina. Existe uma dilatação. Você pode ser o que você quiser. Você pode ir ao encontro do que você quiser. E essa compreensão é até uma visão política mesmo, enquanto artista. Exato. Né? A gente já falou bastante sobre o filme, o tratamento dos corpos, né, nessa paisagem de transformação, que ele mesmo se refere dessa forma, né, ao filme. Por último, por fim, eu queria falar um pouco sobre as passagens cômicas do filme, que também são diferentes, tanto do que a gente encontra no Mazzaropi, como do que a gente encontra no Mava da Carne. Né? É um registro, né? Eles retratam lugares diferentes, né? O Mava da Carne fala do caipira paulista, o Boi Neon fala do interior do Nordeste. Então, são lugares diferentes e tem suas especificidades, né? Só que é um humor que é bruto e que é amoroso ao mesmo tempo, né? Chega a ser desconcertante, porque tem muito sentimento envolvido, só que talvez por uma falta de fluidez da própria linguagem, por isso bruto, às vezes sai meio... ele está falando que é besta, que outra é besta, que outra é imbecil, mas não é porque ele despreza o outro, sabe? Muito pelo contrário, ele tem intimidade o suficiente para poder falar isso e continuar uma relação estreita, uma relação forte, né? Então, existe uma ambiguidade ou uma confusão entre o bruto e o singelo e o que toca, né? Aquela despedida do personagem que é levado para tratar da égua, que ele é praticamente... Uma família, né? Uma família, não, ele é praticamente raptado. É um membro, raptado. Né? Vai embora. Vai embora. Um núcleo familiar ali. Isso, é um núcleo familiar. E quando ele sai, as pessoas ficam desconcertadas. O Iremar fica sem chão. E o que ele faz? Ele briga com a Cacá. Porque ele não consegue dar vazão àquilo. Ele, né, é o Inclusive, modo você dele. vê que é até enciumado, né? Tipo, como agora ela gosta daquela figura, daquele cabelo liso, daquele homem que chama atenção, e ele fica enciumado, porque ele era a figura referencial para ela, né? E aí ele fala, não, você não tem pai, ele não diz o quê, sabe? Mas você vê que é ciúme, ele quer gostar, não é desdém, né? Sim. Isso é muito legal, essas relações. Pode falar, muito, Cris. muito. Eu ia um pouco resumir, que essas são as impressões que a gente separou para compartilhar com o pessoal. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa.
Acho que eu vou guardar meus comentários para fazer pessoalmente. Eu até queria. Você Não, por não, favor. Sara? Eu Não, queria. Não, eu acho que o que mais me chama a atenção são essas relações mesmo, que é uma família não tradicional brasileira e que esse amor não é um amor burguês romantizado e que, enfim, existe realmente quebra não só essa dilatação de gênero, né, mas também entre as relações. A gente tem uma nova cultura de relação, uma nova ideia de família e que isso tem muito cuidado, tem muito amor, tem zelo, tem preocupação. Só que também tem umas quebras de estereótipo da relação da mãe com a filha. A mãe sempre tem que ser aquela santificada e perfeita. Ela não, cara. Ela é caminhoneira, ela é dançarina, ela depila no caminhão, ela transa com o cara e ela bate na filha, mas ela não deixa de ser uma pessoa presente, um referencial e forte, sabe assim? Eu acho que ele tem uma dilatação, além de gênero, de relação pessoal, assim, de relações. Inclusive, a relação sexual da Galega com o Júnior é bem ela, Super Galega, feminista. impondo. É uma coisa bastante Sim, forte. Assim. o Júnior está servindo a Galega naquela relação, sim, né? Sim. E é muito legal, porque eu queria apontar daí, Cris, Sara, a maneira como realmente o Mascaro constrói tudo isso. Porque ele não vai trabalhar, né, na narrativa clássica, ele vai trabalhar de outra maneira, ele justapõe situações, corta de uma situação para outra de maneira bastante direta. Eu vou fazer um corte seco aqui, vou mudar completamente a situação, ela não necessariamente tem uma relação de causalidade com a anterior, não é causa aqui que está causando, que está mostrando uma coisa com a outra, é justaposto mesmo, é colado, para poder compor essas identidades contemporâneas em Pernambuco. E é aquela coisa, é como ele falou na entrevista, o Iremar, ele está compondo a sua identidade, a sua masculinidade, que são várias masculinidades, tal, permanecendo em Pernambuco, querendo fazer parte ali daquele polo do Agreste, que é onde ele quer trabalhar, na fábrica de costura e tal. E é o curraleiro, que ao mesmo tempo é estilista e tal, e tudo isso tudo bem. Ele vai comprar perfume, ok, e que é um contraponto, inclusive, com o Júnior, que cuida muito bem do cabelo, mas ao mesmo tempo é pro perfume e fala, não, isso não, assim e tal. Porque todas essas identidades estão sendo construídas entre o velho e o novo o tempo todo. Sim. E nessa construção mesmo que o Mascaro vai fazendo, que é essa colagem. Que é um negócio completamente diferente, né, da maneira como se expressam os desejos tal, e que o Klotzel trabalha. Porque o Klotzel vai trabalhar no Marvada Carne com uma ideia em que ele nega aquele estereótipo de ingênuo, então ele está, em algum sentido, negando aquela construção que havia sido colocada, para virar para você e falar, tá vendo esse imaginário aqui? Esse imaginário é uma construção, e vamos olhar para ela, tirando sarro dela, fazendo comédia com isso, e você perceber que não é assim. Então eu vou trabalhar um tempo fora do tempo, que é o tempo do Marvada Cara, né? Ele mistura lá a década de 20 com a década de 80, e brinca com isso tudo, ainda vira pro espectador o próprio Kim, que agora na cidade não é mais Inhoquim, é só Kim, como na cidade a Carula não é mais Sacarula, mas ela é só Carula. Ele vai virar pro espectador e vai falar, quem quiser que conte outra. Olha, isso aqui é um filme, tá jogando na minha cara, isso é um filme, eu tô construindo um filme, tô construindo uma narrativa em que eu quero mostrar para vocês como isso é construto, discurso. Mesmo com toda aquela realidade fantástica que eu criei e que para os personagens fazia sentido, porque nenhum personagem questiona o diabo, nenhum personagem questiona a Curupira, nenhuma personagem questiona o Santo Antoninho, ri, nada disso. Eles não questionam, mas daí no finalzinho ele vai virar para você e vai quebrar completamente a expectativa. Então cada um tem uma maneira muito legal de trabalhar essas quebras de expectativas que o espectador tem em relação a identidades, né? Isso é ótimo. E a relação familiar também é diferente, como a Cris já tinha pontuado, né? Que não é aquele casamento do amor romântico burguês, mas que não necessariamente não é uma relação querida, né? É um casamento cômodo, prático, e eles querem que seja assim, né? Não é porque não há aquele amor idealizado que nós temos hoje, que como critério de escolha, é uma questão prática, né? E a retratação da família lá também é bem diferente do que a gente tem no nosso imaginário agora, né? Do que vamos conhecer alguém, gostar, amar e vamos casar.
Não, nos dois, essa família não cabe, né? Mesmo que ela seja nuclear, no Marvada Carne, ela não é de romance burguês, assim. Eu acho bem legal essa quebra também. Uhum. E que parte da realidade da época. Sim, e também no local, né? É tudo. Eu acho que é uma somatória de coisas. Eu acho que temos, gente. Acho que a gente deu para falar. Não cobrimos todos os aspectos do filme, né? A questão da vaquejada em si, que eu imagino que talvez seja um ponto que as pessoas Suscitar uma polêmica aí, né? curiosidade, exato, e de fato, né? Porque de fato é, né? Assim, com certeza. E tantas outras questões que ficaram de fora nessa apresentação e que a gente espera que as pessoas tragam, que elas compartilhem com a gente, compartilhem suas impressões e vamos aguardar. Até o encontro. Isso. Até. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um beijão. Até mais.